fazia parte desse capítulo, né, é importante você lembrar de que duas reflexões importantes, lógico, são sociólogos, né, pessoal, que se aprofundaram nesse tema, são sociólogos, tanto dessa geração de 1930, que a gente vai ver aqui agora, que a gente vai mostrar um pouquinho, quanto geração de 1960, né, que vão se aprofundar em problemas mais sociais brasileiros, daquele contexto, daquela época. E claro, os sociólogos contemporâneos, como Schwartz, né, que é um dos pensadores aí contemporâneos que são muito importantes, né, pensando justamente dentro dessa relação como a sociedade brasileira se formou. E claro que esses aqui que eu estou colocando para vocês buscavam dar uma gênese à nossa história. Como que o Brasil se formou? Quais são as nossas características? E aí, moçada, seguindo até mesmo a reflexão da apostila, que ela é muito importante, né, para o seu estudo, é sempre importante lembrar, existem as chamadas ideias importadas, né, aquilo que a gente falou lá atrás, que vai desde a exploração do trabalho, né, o descompasso entre uma sociedade liberal burguesa de uma sociedade agrária, né, pessoal, a nossa aqui, uma sociedade baseada em valores patriarcais, baseada no escravismo. E claro, a exploração do trabalho e a relação da democracia. Lembrar você, né, quando eu falei da exploração do trabalho na aula anterior, do que, por exemplo, o trabalho que deve emancipar as pessoas, né? As pessoas devem garantir o seu sustento, devem garantir justamente as chamadas benfeitorias desse sistema capitalista com o qual a gente vive, na verdade isso não acontece. O sistema de exploração da mão de obra faz com que muitas vezes, inclusive, as pessoas contratem, né, uns aos outros em registro de trabalho, por exemplo. É uma coisa interessante de se pensar essas ideias importadas fora de lugar. É uma sociedade que ainda existia um certo proselitismo, né, uma relação mais ligada a esse cenário. E aí, claro, é uma sociedade de antagonismos. Que antagonismos sociais se encontram no Brasil? Né? De que, por exemplo, o Império foi durante uma boa época da nossa história, quase 100 anos, o sistema vigente, e que as pessoas não decidiram pelo Império, né? E foram contidas revoltas daqueles que não concordavam com isso, né? E claro, a construção do nosso Estado brasileiro, aquilo que eu falei, né? Isso não foi construído de cima para baixo, tá na apostila, moçada, é importante você fazer dentro da página 12, do Fernando Novaes, que é um historiador que vai analisar esse cenário histórico, inclusive. De pensar que o nosso Estado não é construído, por exemplo, das chamadas revoltas populares, que em alguns países latino-americanos isso vai acontecer, né? Que não é construído de baixo para cima, né? Que nossas instituições, na verdade, de cima para baixo, e que gera essa relação com o nosso paternalismo. E aí, claro, né? A escravidão, a relação dos indígenas, né? E aí também tem a dizimação dessa população nativa sem haver esse devido respeito a esses. Mas, vejam, pessoal, a tentativa de explicar, né, os problemas sociais do Brasil, não diria problemas, mas tentar explicar a realidade brasileira, ela não era só responder, ela não foi só uma preocupação da sociologia. Né? A sociologia, moçada, é claro que como ela é uma ciência muito recente, no início do século XX, lá na década de 1930, as pessoas tentavam importar, né, as ideias e tentavam analisar a história do Brasil conforme, né, a sua história. E aí, mais antes, já existiram, né, esforços para tentar explicar esse cenário, né, do que era a sociedade brasileira, da onde ela vinha, o que ela era. E aí, inclusive, moçada, essa fase pré-sociológica, né, que a gente chama aqui, pré-sociologia, esqueci de colocar aqui para vocês, pré-sociologia brasileira, ela vai ter uns esforços muito importantes dentro da literatura. Né? Até mesmo folcloristas tentavam entender o que era a cultura brasileira, como, né, o próprio Câmara Cascudo, que é uma figura importante que vai tentar selecionar o que é cultura brasileira, Mário de Andrade, né, que também é outro pensador importante que vai buscar também essa gênese, mas a gente vê justamente um cenário, né, de que dentro da sociologia é muito importante, inclusive para um vestibular, né, pessoal, para os seus estudos, é a chamada Semana da Arte, né, ou melhor,
semana de 1922, né, que não existiu só, não existiu só um grande evento na história do Brasil, mas sim, moçada, uma tentativa de explicar o que era o Brasil. Ela é um movimento elitizado, mas eles queriam, né, lembra lá do chamado movimento antropofágico, eles queriam buscar, né, analisar o Brasil, né, incorporar elementos, né, estéticos da relação da Europa, né, artísticos europeus, mas tentar explicar o Brasil como ele era, né, a partir justamente da ótica do Brasil. E aí surgiu, né, Tarsila do Amaral, né, que eu acho muito importante, os quadros, né, que a gente percebe dela, que tentam explicar a realidade brasileira. É claro, né, pessoal, que eles não tinham uma metodologia sociológica. Eles não eram baseados, por exemplo, no pensamento weberiano do Sérgio Buarque de Holanda, mas já era um esforço do que? De tentar analisar a história brasileira, que era a realidade social brasileira dentro da semana de 22. Então, o que eles queriam, inclusive, negar, né, aquela relação dos estrangeirismos. Então, a gente considera, dentro da sociologia, um primeiro esforço, né, uma fase pré-sociologia brasileira, a semana de 22 muito importante. Como eu falei, ela não é uma fase que vai buscar uma metodologia sociológica, mas ela já tem um esforço, né, muito importante na nossa história, que era de tentar explicar a sociedade brasileira, a cultura brasileira, coisa que ninguém estava tentando na época. Porque como é que as pessoas tentavam analisar a sociedade brasileira? Elas tentavam analisar, era transformar o Brasil basicamente em um país europeu. A nossa elite, né, era muito ligada a esses padrões estéticos europeus, né? A gente tinha uma fala lá, por exemplo, de transformar o Brasil numa Paris tropical, e que muitas vezes isso vai causar problemas em relação à nossa sociedade, como por exemplo a revolta da vacina. Porém, moçada, em 1930, e aí isso combina inclusive com o Estado de Vargas, né, de tentar explicar a sociedade brasileira. Não tem como, sabe, né? Justamente dentro desse período de Vargas, percebe-se que não tem como você tentar evitar que houvesse esse cenário de uma explicação cultural brasileira baseada na Europa. Você tinha que explicar o Brasil como ele era. Então, culmina justamente com essa construção da nacionalidade brasileira. E aqui, moçada, alguns pensadores destacam, claro que tem outros, mas dentro desses três personagens a gente consegue destacar para vocês o que eles começaram a analisar a sociedade no Brasil. Então, começando, né, por um dos sociólogos, né, mais famosos aí da nossa história, chamado Gilberto Freire. O livro que ele escreve para nós, né, que é até hoje citado, né, tem um livro muito importante, conhecido como Casa Grande e Senzala. Tá, moçada? Casa Grande e Senzala, você já imagina o que vai te falar o livro dele. Vai falar sobre a gênese da sociedade brasileira a partir da colonização. E ele vai surgir justamente com um conceito, não é dele, só lembrando, são outros que vão colocar essa ideia, né, que é ele que falou sobre isso, na verdade não comentou, ele acabava, né, mesmo entre aspas, gostando que falasse sobre essa chamada democracia racial, mas foram outros que criaram essa situação. Então, segundo as teorias de Gilberto Freire, né, e aqueles que apoiavam suas ideias, o conceito de democracia racial era entendido que a sociedade brasileira vivia numa harmonia racial. E isso é um modelo, pessoal, único no Brasil, étnico, né, da confluência das três raças. A confluência do negro escravizado, que o Gilberto Freire falou que não houve violência para essa sociedade, do elemento indígena com o branco. Então a confluência desses três grupos forjou a sociedade brasileira e que os três grupos vão conviver em harmonia. Tá? E aí, claro, alguns dos críticos vão dizer assim que isso, né, basicamente criou uma noção de que no Brasil não haveria um racismo, né? Isso foi um modelo de exportação brasileira, inclusive ideológica brasileira em alguns momentos,
Porque quando você pensa na década de 30, o que estava acontecendo no mundo? 1933, pessoal, é a ascensão do nazismo na Alemanha. Em 1934, são chamadas leis de Nuremberg, onde judeus não poderiam casar com alemães, os judeus tinham que ser cadastrados, e você já sabe o que vai dar depois do Holocausto. Então, enquanto nesses países, nos Estados Unidos, uma segregação racial muito severa, né? Lugar para branco, lugar para negro, no Brasil havia essa noção dessa democracia racial, de que no Brasil não haveria conflitos raciais, portanto. Depois, um outro sociólogo importante também, né, da geração de 60, conhecido como Florestan Fernandes, diz o seguinte: não é bem assim que funcionou a nossa história. Nós, muitas vezes, escamoteamos esse racismo, essas diferenças sociais que nós existem no nosso país. Porém, moçada, né, o Gilberto Freire ele é importante, né, moçada, que tenta, que ótica que ele vai dar, né? É justamente uma ótica importantíssima para pensar a sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira e suas instituições. Enquanto alguns tentavam pensar que quem forjou o Brasil era um cenário político em Portugal, baseado nas políticas portuguesas, o Gilberto Freire diz o seguinte: não foi nem o Estado, né, português, não foi nem as relações econômicas que forjaram o Brasil, mas foi a família patriarcal portuguesa, o modelo português que se estabeleceu no Brasil e forjou esse cenário. O grande, né, senhor de engenho, né, que tinha os escravos em suas mãos, controlava a política local, forjou a sociedade brasileira. Olha que cenário importante. Mesmo assim, Gilberto Freire explica como que se forma a sociedade brasileira. Tá? O segundo, após o Gilberto Freire, lembra do livro dele, Casa Grande Senzala e a Família Patriarcal e a Democracia Racial, que é um termo importante, mas, querendo ou não, pessoal, essa noção muitas vezes se escondeu, né, esse racismo que existe na nossa sociedade brasileira. O segundo, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, que vai escrever uma análise chamada As Raízes Históricas do Brasil, vai buscar, na lógica weberiana, né, o tipo ideal, né, dessa sociedade brasileira, explicar essa sociedade. E quando ele busca esse conceito, né, chamado de homem cordial, ele diz justamente o que é o ser brasileiro. É essa relação com esse homem cordial. O que o homem cordial é? Pessoal, aquele que age com o coração, né, aquele que age com a emoção distante da razão. Tá? Então ele vai não reconhecer o público do privado, ele vai muitas vezes fazer o que ele faz na vida privada levar ao público, e ele não sabe separar, né? Aí surge um outro pensador chamado Raimundo Faoro, que é justamente ele vai dizer isso, que ele não sabe separar. O Raimundo Faoro é outro pensador, então tem que lembrar disso aí. Né? O Raimundo Faoro ele vai sempre dizer o seguinte, que as pessoas não sabem, né? Os homens de poder do Brasil não sabem separar, né, justamente aonde acaba a cerca de sua fazenda. Olha só como é importante esse cenário. O Raimundo Faoro da década de 60, década de 70, onde ele vai estar criticando, inclusive, o regime militar brasileiro. E por último, aquele que vai buscar uma viés marxista, o professor Gilberto Freire, que viés é antropológico. Tá? O Gilberto Freire faz uma análise antropológica. E o Caio Prado Júnior, que vai analisar, né, a formação social e econômica brasileira, baseado na economia, portanto, é baseado no marxismo, para pensar justamente as contradições da sociedade brasileira. Então veja, o que a geração de 30 é importante? Elas são aquelas que vão adotar as relações metodológicas do Brasil, né, ou melhor, metodológicas clássicas, né, tanto do Weber quanto, né, do Marx, inclusive também você vai ter pensadores aqui atrelados ao Durkheim, mas esses aqui buscam analisar e compreender a sociedade brasileira como um todo. Pessoal, não esquece, né, aquele quadrinho da página 14 e 15, que tem vários pensadores ali, e inclusive alguns a gente não falou na aula de hoje, mas nas aulas online nós com certeza iremos falar,
que é, por exemplo, Darcy Ribeiro, né, que vai falar aí o povo brasileiro, vai também buscar uma divisa cultural, vai criticar pensadores como a geração de 30, porque não se destaca a figura indígena no Brasil, e aí alguns conceitos, como, por exemplo, o afeto autoritário, né, aquela noção do patriarcalismo que a gente falou, o preconceito brasileiro, o coronelismo, o nepotismo, são algumas coisas que esses pensadores analisam e pensam para vocês. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula com vocês aí. Tchau, tchau. Valeu.